desce também em mim. A casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria de preparar-vos um lugar. Eu irei, os levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores faz. Aleluia! Glória a Deus! Se me amares verdadeiramente, guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia! Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Estamos nós aqui Amém. diante de um grande desafio, né? Nós desejamos que você dessa noite seja ricamente abençoado, né? Não porque nós estamos reunidos aqui, porque acredito que nós não iremos trazer nada de novo, a não ser a unção de Deus que nós pedimos ao Senhor, que nós oramos ao Senhor, para que esse momento fosse propício para te abençoar. Então, para a gente começar a nossa programação, eu queria fazer aqui as apresentações desses homens de Deus aqui, dessas bênçãos, né, que fazem parte da nossa vida e que com certeza tem muito a acrescentar pelas suas experiências ao assunto que nós vamos abordar aqui, tendo em pauta Jesus, né, o modelo de filho. Eu gostaria de começar aqui pela minha esquerda aqui, né? Vou deixar o pastor André fazer a apresentação, essa bênção aí. Fala, pastor André. Amém, graça e paz, amados. Como o Marquinhos falou aqui, eu sou André, pastor da Ebenezer, uma igreja já há 41 anos em Jardim Colorado. Glória. Amém. E aprove ao Senhor nos unir, né, para fazermos a obra juntos.
Então esse é o primeiro trabalho assim que estamos fazendo juntos, né? Unidos, ao mesmo tempo. Porque a gente já tem trabalhado junto há algum tempo atrás, mas cada um na sua igreja. É verdade. Amém? Bom, sendo assim as palavras do pastor André, daqui a minha primeira direita aqui, pastor Rodinelli, nosso Lex Luthor. Né? Não é o inimigo do super-homem, né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário, né? Esse é um amigo do super-homem que é Jesus, né? Fala aí, querido, faz as coisas com Paz, queridos. Deus abençoe, né, a vida de cada um que está nos ouvindo nessa noite. O meu nome é Rodinelli Teodoro, né? Nós somos... Até no nome o homem é santo, cara. Não pensa, Rodinelli Teodoro, né? Teodoro. É. Nós somos pastores aqui no Pontal das Garças, da missão Ágape, Igreja Batista do Ágape, missão Pontal das Garças. Nós estamos ali já há 9 anos trabalhando ali no bairro Pontal das Garças e cumprindo aquilo que Deus nos chamou, que é levar a palavra dele, né, nos 4 cantos da terra, e aprove Deus nos levar aqui para o Pontal das Garças. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui é a nossa segunda direita, nosso amigo querido, vozinha do Fernando, cantor, né? Fernandinho. Fernandinho, né? Nosso evangelista Renato, homem de Amém. Deus, aleluia. Amém. Só um minutinho, quando eu conheci ele, galera, nem barba esse homem tinha. Agora tem barba e já tá branca. Rapaz, era para eu ter feito, né, a barba. Mas a barba, cara, é a maquiagem masculina. É a maquiagem. Vai por mim. Amém. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com os irmãos. Nós somos cooperadores da obra. Temos nos unido aqui com esses amados irmãos para cooperar, né, com a obra que tem sido edificada no nosso município, na nossa região, e temos estado muito felizes com a nossa cooperação, né, com o corpo de Cristo, e é uma oportunidade preciosa estarmos aqui juntos hoje para edificar as nossas vidas e a vida de cada um que está recebendo hoje essa transmissão, essa palavra, e é uma honra para nós, né? E falar daquele que temos o prazer de falar, de viver, é uma honra maior ainda. Então nos unimos nesse propósito, nessa noite. Amém? Amém. Feitas as considerações, eu queria compartilhar um texto para que a gente pudesse ler. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 11, para a gente poder fazer uma leitura de abertura, uma devocional, né? 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11. Você que está aí de casa nos assistindo, talvez você esteja desprevenido da sua Bíblia. Aí no rodapé da transmissão, logo abaixo aí no vídeo, você vai estar também acompanhando, se você quiser. Mas eu prefiro que você pegue a sua Bíblia. E como eu sempre digo, querido, Bíblia tem que estar acompanhada de um caderno e uma canetinha, tá certo? Às vezes mais vale uma pequena caneta do que uma grande memória, né? Já dizia o Dr. Michael Murdock. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém. Tá bom? É claro que eu não poderia fazer uma leitura desse tamanho, com essa proporção, sem a gente dar um tempo para que nós pudéssemos orar, né? Orar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Amém. De nós estarmos aqui nesse momento. Amém? Amém. Vamos orar então? Glória a Deus. Amém?
Pai, nós te exaltamos, nós Sim, bendizemos o teu nome. Glorificamos o teu Amém. nome, Senhor, Pedimos neste o lugar. Senhor que nos nas ajude nossas nesta hora. vidas, Pai. Louvado seja o nome. Que Te agradecemos, Deus, o nosso pela canal oportunidade agora não seja apenas um Estamos canal aqui reunidos em do teu YouTube, nome, mas Senhor. um canal do céu Para falar direcionado um pouco a todos mais aqueles de que Jesus. estão nos Aleluia. dos acompanhando. nossos Aleluia, irmãos, Senhor. Nos ajude, Senhor. tentando, ó Deus, Nos mostrar faça entender quem era nos esse filho faça ser de Deus, instrumentos Pai. aqui agora para aquilo que for falado seja de fácil Abençoa, entendimento, Deus alcança seja de uma sabedoria, clareza com simples, discernimento, seja com simples graça, como o próprio para que Evangelho é possamos simples. passar aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus Cristo, Revelação o teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Nesse primeiro momento, como a gente está fazendo a nossa primeira série, a nossa intenção é fazer uma série de 4 lives como essa aqui. Então, nessa primeira aqui, nós levantamos alguns assuntos para nós podermos conversar e acredito que, se caso, a gente ficar parado num assunto só, é porque esse assunto nós vamos entender que é de relevância, uma vez que nós pretendemos e desejamos ser canal de bênção para a igreja, Então, se o assunto ficar rodeando em um só tema, que a gente vai abordar aqui, a gente vai entender que ele é relevante por alguma razão que o próprio Senhor quer estabelecer no nosso coração. Amém. E queremos deixar também aqui o canal aberto através do nosso chat, que vai estar disponível no canal. Havendo perguntas, havendo vocês querendo fazer algum tipo de pergunta, pode fazer, que o pessoal da transmissão está atento ali, vai passar para a gente aqui e nós teremos o maior prazer de responder. Se a gente não tiver a resposta que você espera, com certeza ainda tem mais 3 transmissões à frente aí para a gente poder prender você para aguardar a resposta, tá bom? Caso seja alguma coisa de muita urgência, também aí no nosso canal aí tem os meios de se comunicar com a gente de forma que você terá a resposta mesmo fora do ar. A gente não vai deixar ninguém aqui fora do ar, mesmo que a gente venha dizer não sei, mas sem resposta você não vai ficar, tá bom? Como nós conversamos, a nossa proposta para essa live hoje é trazer a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, como um modelo, para a nossa vida diária, para a nossa vida ministerial, para a vida da igreja como um todo, para a vida pessoal, para a vida familiar. E sobre essa ideia de Jesus como modelo, é que nós vamos conversar, ok? Então eu vou passar a bola aqui para o pastor Rodinelli, dando a ele o desafio de começar a argumentar sobre o que é que ele, ao ver Jesus, ele tem em Jesus uma referência de modelo para a pessoa dele, para o ministério dele. É claro que aquilo que ele tem como referência, com certeza também será referência para todos nós, porque Jesus ele não é simplesmente alguma coisa que satisfaça uma pessoa. Ele não satisfaz, ele satisfaz no todo. Jesus ele é formidável, ele é maravilhoso, ele é excelso, ele é tremendo. Amém? Então, pastor Rodinelli, dentro desses temas que nós vamos, desses subtemas, melhor dizendo, que nós vamos conversar, quais deles ou qual dele agora você teria para abrir essa transmissão? E o que mais você, ao olhar Jesus, mais te impressiona nele, a ponto de você ser testemunha para falar sobre ele agora para nós? Acredito que o mundo hoje, essa questão de referência, nós estamos precisando de referência, As referências que são lançadas na mídia, as referências que têm aparecido para nós, não têm sido referências até mesmo boas, olhando a nível cristão. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para aquilo que Cristo fez, não tem como não se apaixonar por aquilo que Ele fez.
né? Porque quando você se remete para a Bíblia, e aí você consegue se enxergar na própria Bíblia, e aí você começa a olhar aquilo que Cristo fez por você, é maravilhoso, é fantástico. Na igreja lá eu sempre falo que o meu grande problema foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu tive um grande problema quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu não consigo parar mais. Não, é porque eu comecei a ler a Bíblia e aí começou a me confrontar as minhas atitudes. Começou a confrontar aquilo que às vezes eu tinha aprendido, e aí eu tive um grande problema entre ficar com a Bíblia ou ficar com aquilo. Principalmente quando tem aquela história do pai, do avô, né? Não, meu pai me ensinou. Sim, né? O pai dele ensinou para ele e agora a Bíblia está dizendo que está errado. É verdade. A gente vem com essa cultura, com esse ensinamento, até o dia que você pega uma Bíblia e fala, poxa, vou ler esse negócio. E aí foi onde então eu comecei a ler a Bíblia e tive um grande problema, sério mesmo. Porque muitas coisas que eu lia não batiam com aquilo que eu acreditava que era, né? E aí eu tive que chegar a um ponto que eu tive que escolher. Ou ficava com a Bíblia, ou ficava às vezes com a tradição. E aí foi então onde eu escolhi, né, ficar com a Bíblia e me apaixonei pela pessoa de Jesus, né? Por aquilo que Ele fez por mim, por aquilo que Ele fez pela humanidade e pelas promessas que ainda há de se cumprir, né? Então, assim, a pessoa de Cristo é realmente apaixonante. Eu fico imaginando aquela mulher quando derramou aquele perfume, né? A Bíblia diz que era um perfume de muito preço, né? Ela derramou aquele perfume aos pés do Senhor e a gratidão do coração daquela mulher devia ser algo fantástico, porque quando você entende, né, que aquilo que nós merecíamos não foi aquilo que Jesus fez por nós, né? Quando você entende nessa visão, e então o seu coração passa a ser grato. Então, Marquinhos e demais irmãos, chamo Marquinhos porque é íntimo, né? Renato, André, né? A gente, né? Pastores, glória a Deus, né? Então, aquilo que Jesus fez é apaixonante. Então, assim, nesse primeiro momento, eu queria deixar claro para os irmãos que um dia eu cheguei dentro de uma igreja e ouvi o Evangelho. E aquilo penetrou no meu coração e foi transformando, pedacinho, cantinhos por cantinho, e até hoje transforma, né? Até hoje, quando eu leio a Bíblia novamente, quando eu leio textos novamente, Deus fala novamente de uma forma diferente, e aí, cada dia mais apaixonado pela pessoa de Jesus, pelo modelo que nós, né, não só cristãos, mas pelo modelo que devemos seguir, porque é um modelo perfeito daquilo que Deus preparou, né, para apresentar a nós como modelo perfeito. E hoje nós vamos falar aqui nessa noite como modelo perfeito de filho. Amém? Fica essa primeira introdução aí. Você, Renatão? Paz, eu me sinto agraciado por causa que a cada dia eu tenho percebido como Deus tem permitido haver por revelação quem Ele é. Glória a Deus. E olha que a minha caminhada, como a de vocês, não é tão recente, já tem. E parece que a cada dia É uma novidade de vida. a gente vai se surpreendendo com tamanha graça, com tamanho amor do Senhor para conosco. E quando nós falamos de amor, às vezes nós lembramos somente do primeiro encontro de amor que nós tivemos com o Senhor. Aqueles que não tiveram ainda, poderá ter inclusive hoje, mas aqueles que já tiveram há um tempo atrás, claro que a gente lembra, mas eu tenho visto a cada dia. E eu não estou inventando aqui, é a cada dia mesmo, é ver como Deus tem sido gracioso em revelar mais dele e seu amor para conosco. Então a nossa caminhada é um privilégio de caminhar com aquele que nos ama, que está sempre. Ele prometeu e tem cumprido. Essa é a realidade, que ele estaria sempre conosco. E essa tem sido uma verdade para nós. E a gente vai falar de filho, né? Ele como modelo, porque ele acreditou que o pai estaria e nós acreditamos por causa dele, que o pai também está. Eita glória! Né? Então essa é a verdade para nós, esse é o que preenche, isso que nos motiva, isso que nos inspira e nos fortalece em meio a tanta dificuldade que nós temos enfrentado. Mas o Senhor sempre está
está e é conosco. Glória Bem, a Deus. irmãos, quero deixar essa introdução também sobre esse tema tão precioso para nós, né? E é enriquecedor para a nossa edificação, e certamente de toda a igreja que tem acompanhado aí, né? Todos os irmãos têm acompanhado nessa transmissão. Amém. Pastor André. Bem, esse tema, né, Jesus como padrão, ele surgiu da necessidade que nós temos visto das pessoas terem Jesus realmente como referência, e não os pastores, os apóstolos, os missionários, porque somos falhos. E quando alguém vê em nós um modelo a ser seguido, quando chegar lá na frente, né, quando outros se espelharem nele, que tipo de cristão nós teremos? Porque as falhas serão replicadas. Né? Imagina você cortando vários pedaços de madeira, você pega um primeiro como padrão, e ao invés de você cortar todos os outros em cima daquele primeiro que foi o padrão estabelecido, você vai cortando à medida que você vai prosseguindo, você vai pegando o anterior. E em cada um você tira 1 milímetro. Quando chegar lá no final, Parece que não é nada, né? parece que não é nada, mas multiplica isso aí por 100, por 1000, aí você vai ver a diferença. Então, quando nós nos espelhamos em homens, ao invés de nos espelharmos em Jesus, nós corremos o grande risco, né, de chegar no final da nossa caminhada e estar bem diferente daquilo que nós deveríamos ser. Né? Não estou dizendo que não existam homens santos, né? Homens que sejam exemplos. Nós, como pastores, temos que ser exemplo para a nossa congregação, mas o modelo tem que ser Jesus. Nós não podemos ser um modelo a ser seguido. É como Paulo disse, né? Que assim como ele era imitador de Jesus, que os irmãos fossem, e muita gente acha que tem que imitar Paulo, mas na verdade é imitar Jesus. Paulo está remetendo a Jesus. Assim como eu imitei a ele, me imitem, mas me imitem no sentido de imitar a Jesus, não imitar a Paulo, né? Ser igual a Paulo. Eu não quero réplicas de mim por aí. Principalmente porque normalmente, né, os Porque você se conhece, né? Exatamente, eu sei das minhas falhas. Aí você imagina, eu dou de cara com igualzinho, com os mesmos defeitos, não vai dar certo. Vai dar. Então, esse é o objetivo nosso aqui, né? Colocar Jesus mais uma vez no altar para que ele seja o modelo, a referência a ser seguido. E não nós, porque a glória tem que ser dele, toda dele. E o interessante, André, é que nós temos que ter coragem de falar isso, concorda? Nós temos que ter coragem de falar que o modelo a ele não é a gente. Porque hoje, o modelo que está sendo apresentado é o modelo pastores. Como você falou, não que não tenhamos que ser exemplos, tenhamos que ser exemplo. Não só para a igreja, mas dentro de casa, na família, no trabalho. Exatamente. Mas nós temos que ter o entendimento que o modelo a ser seguido é Cristo. E não o pastor, e não o líder, e nós temos que ter a coragem de falar isso. Porque às vezes parece que com medo, as pessoas têm receio de falar que o modelo é Cristo. Mas hoje nós estamos aqui, essa série, né Pastor Marcos? Essa série tem um dos principais objetivos que é entender que Jesus é o modelo. Depois nós vamos discorrer aqui em alguns assuntos, mas e temos que ter essa coragem. Olha, Jesus é o modelo que você tem que seguir. Jesus é o protótipo perfeito ao qual nós devemos seguir. E é Ele, por quê? Tudo para Ele, a honra, a glória é dele. Né? Mas por mais que as pessoas olhem para nós temos que ter a sabedoria de levá-las até Cristo. Não trazê-las até a mim, mas levá-las até Cristo. A gente precisa entender, né, que tomando como base a sua argumentação, até porque ela está fundamentada no próprio princípio, né, que nós como aqueles que somos participantes do corpo, né, você que é do corpo, eu que sou do corpo, a nossa visão em Jesus tem que ser essa visão de irmão mais velho mesmo, né? Ele nos proporciona essa ideia, ele nos trouxe essa revelação ao nosso coração.
Ele nos trouxe porque se a gente não conseguir entender dentro da dinâmica do corpo de Cristo que Ele é o cabeça para nos conduzir, que Ele é o cabeça para nos orientar, que Ele é o cabeça para nos dirigir, que Ele é o cabeça que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza emocional, né, na pessoa do Espírito Santo, a gente vai acabar voltando uma máxima que foi difícil de engolir no ano de 2000, mais ou menos, né? Quem tem aqui um pouco de idade aqui, pode não parecer, gente, mas o mais velho aqui sou eu, né? Pode não parecer. Mas de evangelho? De evangelho também, de idade também. Não parece não aqui. Eu me converti, eu tive a minha primeira experiência com Jesus em 1986. Quem aqui é de 86 aqui? Vocês estavam usando fralda ainda. Então, minha experiência com o Senhor foi nessa época. Então, mas passados os anos, nos idos aí do ano 2000, houve um movimento no Brasil, que eu não quero me referir ao nome, né, mas contextualizar a ideia desse movimento, é que houve muitos convertidos, não tendo Cristo como padrão, mas tendo seus líderes. Exatamente. E tendo nos seus líderes o padrão de comportamento, o padrão de vida, muitos abandonaram seus próprios pais, né, suas mães, muitos, eu tive a experiência de ver, abandonaram seus empregos e de uma forma assim muito irresponsável. Os chamados líderes nessas épocas se auto-intitulavam de pastores, né? E tirando de sobre Cristo a responsabilidade da condução das coisas e puxando para si. E com muita tristeza e com muito pesar no coração, eu, por ter vivido esse momento, pude ter na experiência de vida mesmo, e o que eu estou querendo passar aqui também não é só um princípio que nós estamos tentando trazer para os irmãos a nível de conhecimento bíblico, mas de sabedoria pela experiência da própria vida que a gente viveu, né? Que muitos desses que se espelhavam nos seus líderes como tendo neles a referência de um comportamento que seria o comportamento ideal, hoje não estão mais na igreja e, por incrível que pareça, estão cauterizados ao Evangelho. Ou seja, quando você leva para eles qualquer tipo não vou dizer nem de argumento evangelístico, né? Mas quando você tenta se aproximar dele, até em tom de amizade mesmo, dessas pessoas, elas estão completamente fechadas em si mesmas, né? Inseguras, decepcionadas com o evangelho que elas conheceram por conta de os líderes não transferirem, né, Rui? Não transferirem para o Senhor Jesus a responsabilidade de ser Jesus o modelo. Entendeu? Ou seja, os assuntos que nós vamos abordar aqui, por exemplo, foi usado, né? Não que isso está me vendo a mente agora, tá certo? Estou recebendo a mente a conversa vai rendendo, né? As coisas vão fluindo. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre confiança. Esses líderes exigiam que a confiança fosse depositada neles. Nós vamos falar aqui de honra. Eu cheguei numa igreja uma vez aí, eu fui colocar o carro numa vaga lá, não, aqui não pode colocar o carro não, porque aqui é o carro da vaga do fulano de tal, não, nós temos que dar honra para ele, não, a honra é dele, não, quem é você? Não queria nem saber quem eu era, a vaga, entendeu? Ou seja, a honra era de quem? A honra dada e devida tem que ser a quem? A Jesus, mas não, a honra estava naquele abençoado. Obediência. Por muitas vezes, irmãos, eu vi corações dilacerados, pessoas que eram líderes nesse movimento, porque o líder-chefe, né, o chefão lá da máfia, falava assim, um exemplo absurdo e obscuro até, de se raciocinar de uma forma inteligente e racional. Por exemplo, eu sou o líder dele, tá certo? Ele chega um dia e viaja, por exemplo, sem me comunicar, precisou por alguma razão. Fulano, você viajou? Eu viajei, precisei.
Por que você não falou comigo? A partir de hoje eu estou te destituindo das suas funções de líder desse movimento tal, desse grupo tal. Ah, peraí, porque minha mãe morreu, meu pai morreu, não sei quem morreu. Não quero saber. Você tinha que ter me avisado. Exigindo uma obediência cega que está completamente fora dos princípios estabelecidos pela palavra, do sentido lato do que é a palavra obediência. Não é verdade? Entendeu? E tem mais aqui outra situação aqui, relacionamento, né? Por incrível que pareça, esses temas aqui que a gente abordou, estamos contextualizando ele aqui dentro de uma situação que é histórico, que é verdade. E acredite, acho que foi com você que a gente estava conversando essa semana sobre isso também, né? Cai nessa dinâmica equivocada, como você mesmo também falou aqui agora, achando que está certo, pelo ensinamento que foi passado, por uma, como é que eu diria, por um princípio, um pseudo-princípio, né? Que homens estabelecem com base na Bíblia. Isso que estraga tudo. É quando pastores, é quando líderes, é quando pessoas à frente do rebanho, eles usam da palavra para tirar proveito da gordura das ovelhas. Então hoje, queridos, de repente você acabou de nos ouvir aqui, das duas uma, né? Ou você se enquadrou no sentido de estar insatisfeito com aquilo que você viveu. Nós queremos te pedir para ter um pouquinho de paciência, porque nós queremos chegar ao teu coração através da palavra, para que toda essa tristeza, dessa experiência ruim que de repente você possa ter vivido, caia por terra hoje em nome de Jesus. Amém. E a outra experiência, que quem sabe você já tenha passado por isso, já tenha encontrado o Senhor de fato e tenha vivido a experiência de ter Jesus como seu Senhor, e o seu coração está igual do Rude quando falou aqui, né? Toda vez que você lê a palavra, você se incomoda com a palavra, porque palavra boa é aquela palavra que incomoda, né? É aquela que mexe com você. É aquela que mexe com você, é aquela que te tira da zona de conforto. E se hoje, o que a gente vai falar aqui, produzir no seu coração uma dessas duas situações, espere um pouquinho mais, né? Espere um pouquinho, o Senhor, é Ele quem permitiu que você estivesse à frente dessa câmera hoje. Não se esqueça, Deus é o fim das coisas do Isso, é verdade. Deus sabe todas as coisas e Ele nunca foi pego de surpresa. Então, se você está aí na frente do computador, como eu disse, meu amigo aqui, é um princípio bíblico mesmo, está escrito na palavra, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Não é isso? Então, diante disso... Marquinhos, eu vou entrar no assunto. Detalhar. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Renato, até para a gente poder, porque não tem muita liturgia, né? É bate-papo, não tem muita liturgia. Sim. Do perigo que é, né, Renato, da gente levar a pessoa até nós, trazer para nós e não levá-la até Cristo. Porque existe um perigo muito grande nisso, né? Porque temos que levá-la a Cristo, mas quando nós não levamos ela a Cristo, trazemos ela para a gente, e aí nós passamos a ser essa referência, né? Na sua opinião, existe, né, esse perigo, como eu penso, né? Essa é a tendência nossa. Nossa tendência carnal, natural, é transferir toda a responsabilidade para nós, né? Porque aí você vai conquistar a honra, a sua carne vai conquistar a honra, vai conquistar até mesmo a glória, né? E você ainda pode conquistar um poder sobre alguém. Isso é terrível. Então, assim, são objetivos contrários ao propósito de Deus, né? A palavra de Deus. Então, é um senso de humildade, nós transferimos, né? O princípio de humildade, transferimos a quem é digno mesmo, né? Aquele a quem sabemos que começou uma obra e ele vai completar. Glória a Deus. Sabe qual é a minha maior preocupação quando nós nos colocamos no lugar de Jesus na vida de alguém? É que se por algum motivo você resolver se afastar do Evangelho, aqueles que você representa Jesus para eles vão seguir e vão se afastar também. Eu vi isso lá na Ebenezer. Jovens que ganharam outros jovens, mas ao invés de apresentar Jesus como o modelo a ser seguido, eles se colocaram como esse modelo. Eles saíram e todos aqueles que vieram por causa deles saíram também. E hoje tem muitos jovens perdidos, completamente destruídos,
cauterizados contra o Evangelho, né? Porque eles não têm mais... Porque eles colocaram uma pessoa no lugar de Jesus. Mudaram a referência, né? Isso. Então, A referência, né? Eu não sei, né? Talvez se muitos têm coragem de dizer, mas eu falo, ó, quando alguém chega na igreja e fala, olha, a referência não sou eu, porque vai chegar um momento que eu vou decepcionar você. Eu, como mesmo sendo pastor, né, mesmo buscando, né, o melhor para as pessoas que estão na igreja, mesmo buscando a palavra, mas vai chegar um momento que eu, pastor Linélio, vou decepcionar você. É por isso que eu não posso pegar uma pessoa e trazê-la a mim e achar que eu sou a referência dela. É porque o novo convertido, o neófito, né, como diz Paulo, ele no seu interior está fluindo um rio de águas vivas tão intenso, mas tão intenso. Isso é a prova de quem vive o primeiro amor, né? Que ele, se a pessoa se aproximar dele, do novo convertido, com a proposta de ele ser a referência, ele vai abraçar. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar, porque é isso que ele está buscando. Agora, ele está buscando uma referência de pai, ele está buscando uma referência de amigo, ele está buscando uma referência, né? Exato. Mas o grande desafio é o seguinte, porque nesse primeiro momento isso acontece, mas aí os pastores, os líderes, pelo amor de Deus, leva essa pessoa até Jesus, não deixa eles com você simplesmente como referência, mas é necessário falar para esse novo que está chegando, o neófito, que é aquele que conhece pouco ainda, é necessário falar para esse neófito, falar, olha, o modelo é Cristo. Ah, mas eu achei que o modelo fosse você. Eu vou ser exemplo para você, mas você tem que seguir a ele. Porque senão a gente cai num grande equívoco, e aí, mais cedo ou mais tarde, nós vamos decepcionar essa pessoa. me veio aqui algo aqui. Imagina que, falando de neófitos, né? Você começa a acompanhar um neófito e aí você fica com dó dele. Não, olha só, muita coisa para você ler. Toma aqui um resumo do meu devocional. Ele vai ler as suas experiências. Se você interpretou errado, ele vai interpretar errado. Quando ele for discipular alguém, ele vai fazer o quê? Replicar. Isso. Não, olha, a Bíblia é muito grande. Toma aqui o meu devocional. Imagina o que vai ser daqui na segunda, terceira geração de crente. Verdade. E às vezes a gente, por dó, né, para não cobrar demais, querer facilitar a vida, a gente acaba destruindo. É igual a história da borboleta, né? Quando ela está no casulo para sair, tem uma ilustração, não sei se isso é verdade, que um homem viu a borboleta lá se esforçando para poder romper o casulo, resolveu ajudar. Pegou um estilete e cortou. A borboleta caiu e nunca voou. Porque aquele esforço que ela faz para romper o casulo é que bombeia o líquido para as asas poderem ficar, né, firmes para aguentar o voo. Olha, ela não teve Exatamente. esse esforço, porque ele quis ajudar, ele ficou com dozinha da borboleta. E às vezes a gente faz isso com o neófito. Não, olha, foi dura a minha caminhada, eu não quero que você passe pelo mesmo sufoco que eu. Toma, tá aqui, ó, tudo mastigadinho para você. esse é um prejuízo para o novo convertido. Cada um tem que ter suas Tem que experiências. ter a sua experiência. E nós como líderes, você pegar e falar, olha, o seu alvo, o seu modelo é Cristo. Não, cara, o seu alvo, o seu modelo não é Paulo. O seu alvo, o seu modelo não é Pedro. Muito menos Lucas e João. O seu alvo, o seu modelo não é Moisés. Porque é difícil alguém falar isso, eu não sei se... Né, mas pode causar um espanto em você que está ouvindo, né? Mas o seu alvo não é Abraão. O seu alvo não é Noé. Por mais que esses personagens, né, bíblicos sejam personagens importantes e que através da vida dele nós aprendemos, mas eles não são um alvo, não são um modelo ideal a ser seguido, né? Por exemplo, Abraão, a Bíblia fala que era um modelo de fé, amém? Sim. Mas não foi o modelo nos outros assuntos, não vamos entrar nesses métodos, não foi o modelo em outros assuntos, né? Porque Faraó chegou lá e, né, não é minha esposa, é minha irmã, tô com medo de morrer, entendeu? Então, assim, por mais que essas pessoas sejam pessoas importantes, importantíssimas e dignas de serem, né, faladas, mas o modelo... Você falou algo com relação a Abraão, que principal veio aqui é Cristo. Recebi um download aqui.
Boa, boa. Tá Modelo. tudo online hoje. Modelo é aquele que não tem falha, né? Em todos os aspectos, em todos os ângulos que você observar o modelo, ele é perfeito. Moisés teve a sua falha. Abraão, né, ainda repetiu a falha de novo. Todos os outros falharam. Pedro, eu ministrei sobre Pedro. Aí que eu gosto de a gente bater papo sobre a palavra. Você falou do download, aí me veio um download. Pois é, Moisés libertador. Jesus veio como o exemplo De libertador. libertador. Moisés, Abra- o exemplo Né? de Jesus libertador. Isso. Aí veio Abraão como exemplo de fé. Jesus, a fé personificada. E assim a gente vai vendo, né? Davi, o exemplo de rei. Oh meu Deus, oh, glória. Eita glória. Mas entenda uma coisa, mas todos esses personagens têm os Defeito. seus desafios a As suas serem falhas. vencidos. Mas não quer dizer que nós não devemos falar com respeito, Sim. honrá-los, né? Porque por nome está na Bíblia, não é qualquer um, não, né? Exatamente. Então, assim, A ideia não é desmerecer ninguém, né? Porque cada um tem o seu Sim, mérito. claro. O ponto aqui é que, por mais méritos que tenhamos, nós temos as nossas falhas. E Jesus não tinha falha nenhuma. Né? e é interessante que a Bíblia não é um livro que as pessoas não entendem. Assim, a Bíblia não escondeu o erro de ninguém. Exatamente. Né? A Bíblia não é um livro que vou contar a história do Renato. Só conta a historinha boa do Renato, não conta a história ruim do Renato. E quando um livro é uma autobiografia de alguém, geralmente só conta a historinha boa, né? Só a historinha boa, porque. Mas a Bíblia não é As partes autobiografia. obscuras continuam A Bíblia obscuras. vem contar a história e para nós entendermos que o alvo é só um, o modelo é só um. Amém. Bem, Renatinho. Renato tá falando um pouco, Marquinhos. Amém. Renato hoje está falando. Ele tá aguardando para o segundo tempo. No segundo tempo, Mas vai vir um download, hein? Pegando aí essa fala de vocês, é interessante como as coisas elas vão tomando forma à medida que o Espírito Santo começa a moldar, né? Porque em 2 Pedro capítulo 2 aqui, 2 Pedro capítulo 2 verso 1, está escrito assim, ó: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A gente está falando aqui de neófito, nós estamos falando aqui de líderes, né, que usurpam a palavra por interesse e por benefício próprio. E Pedro já vivia essa condição, né? Por quê? Porque quando a Bíblia fala aqui, queridos, de falsos profetas e doutores, a nossa língua portuguesa, ela é muito rica no significado das palavras, mas ela é muito pobre na própria palavra. Por exemplo, se na Bíblia fala que Raabe era uma prostituta, né? A nossa cabeça abre um leque para a ideia de prostituta, uma situação, quando na verdade Raabe não era a prostituta no que se entende na língua portuguesa, né? Prostituta do tempo. Né? Então, quando se fala aqui, por exemplo, em profeta, a nossa mente joga logo naquele que levanta no meio da igreja: eis que te digo, varão, varou, né? Mas não é esse tipo de profeta que a Bíblia está se referindo aqui, né? E que Pedro ele nos orienta a termos cuidado. Ele está falando exatamente aquilo que nós estamos abordando. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, não fiquem de olho nessas pessoas, tenham o olhar de vocês em Cristo, porque essas pessoas dirão que elas estão em Cristo, mas elas estão tomando posse e propriedade de um argumento que é muito forte entre os irmãos, né? Um argumento muito forte entre os irmãos. Por exemplo, eu chegar aqui e dizer para a igreja que eu congrego, posso falar isso aqui de peito aberto, porque os irmãos me conhecem, sabem como é que é a minha forma de lidar com as coisas. E o irmão chega aqui para mim e fala: pastor, vem aqui na minha rua que tem um demônio aqui, precisa expulsar. Eu vou chegar para esse irmão: você tem a mesma autoridade que eu, bota esse bicho para correr aí, querido. Mas não, se eu tivesse um pensamento como desses profetas e esses doutores aqui, irmão, Fecha a rua aí que eu tô chegando. isso aí, segura ele aí, faz o seguinte, ó,
Manda ele amarrar com a mão, ficar amarrado aí com a mão para trás, olhando para o chão aí até eu chegar. Fala com ele aí. Eu estou chegando. Aí o pessoal, o pastor está vindo aí, pastor vai resolver, pastor vai resolver, pastor vai resolver. Tá. É isso que hoje são, a gente, não vou dizer que todos, né? Nós estamos falando aqui a gente está buscando trazer entendimento aqui para uma comunidade de fé que professa Jesus como Senhor e não professa Jesus com interesses mercenários, né? Mercenários, melhor dizendo, né? Que vê no povo uma oportunidade de lucro, de enriquecimento. Mas eu estou falando aqui, o nosso objetivo aqui é falar para um corpo de Cristo, para pastores, para membros, que a igreja de Cristo ela tem que ser fundamentada em Cristo, que é a pedra principal, e não em mim, porque a hora que olhar para mim, como você disse, nós vamos perder toda a essência, todo o galardão que está nos proposto no céu. E se eu, como pastor, você como pastor, nós estamos aqui, nós não somos pastores, nós estamos pastores. Pastor não é cargo, não é pastor cargo, é função. isso. As pessoas, é difícil entender isso, né? Porque elas acham cargo, não, pastor é como você função. falou, foi um tempo aí de uma idolatria aos pastores, que a pessoa do pastor era uma coisa assim, né? O pastor vai vir na minha casa hoje, a casa tem que estar arrumada, vou comprar uma picanha, às vezes a pessoa não tinha nem dinheiro para comer, tinha que comprar, tinha que fazer um agrado, né? Aquela coisa toda. Rapaz, coisa boa você chegar numa casa onde há simplicidade, onde, né, o pastor também chega de uma forma simples e... Não desmerecendo essa questão como claro. líder espiritual, não é isso que a gente quer fazer. Não. Mas também a gente não pode elevá-lo a um patamar que não existe. Que não existe isso, endeusá-lo, né? Você pode colocá-lo como a quarta pessoa da Trindade. Não dá, não dá. Então a gente procura fazer de tudo. Pai, Filho, Espírito Santo e o pastor. Isso, misericórdia. A gente tem que procurar fazer de tudo, de trazer para os nossos liderados a ideia de que a nossa função ela é passageira, entendeu? E que uma hora o próprio Senhor, no meio da congregação, vai levantar um substituto para você, como foi natural para a vida de Moisés, entendeu? Como foi natural na sua vida, como foi na minha, como vai ser na sua. Eu aqui, como eu disse para vocês, eu estou com 50 anos, vou fazer 51 esse final de ano agora. O ministério já está estabelecido aqui de forma já independente há 7 anos, né? Mas eu já tenho uma pessoa já de visão assim, que a gente olha para ele, já está assim, colocando diante de Deus. Para quê? Para que a igreja não sinta aquela ruptura, aquele trauma. As coisas têm que ser feitas de uma forma... e o pastor tem que ter essa visão de preservar o rebanho, porque ele está como um gestor, ele está como um gerente do rebanho. O Salmo 23 diz o quê? Até porque o rebanho não é. Exato! Quem é o pastor? É o pastor, quem né? é o pastor do rebanho? Né? É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Não eu. Agora é interessante, né? É interessante essa. Tem que deixar o Renato falar, cara. Não estamos deixando o Renato falar, Renato. Depois de você. Fala aí. É interessante assim, Marquinhos, lá na igreja, eu vou falar porque eu falo na igreja, sim. Então não tem, né? Eu falo, irmão, se você chegar em um lugar onde não, vamos supor, você foi morar no interior, onde não tem nenhuma igreja, onde não tem nenhum trabalho evangelístico, onde não tem nada... Fazer o que? Acabou o seu evangelho? A pergunta que eu faço é essa, e aí? O que vai acontecer com o evangelho que está no teu coração? Vai morrer dentro de você? Se o evangelho morrer dentro de você, você ainda não conheceu a Cristo. Porque quem conheceu a Cristo vai pegar uma cadeira e vai começar a pregar no filho, vai começar a pregar quer quebrar o vaso, quer derramar o... Mas eis o grande desafio hoje. As igrejas não estão formando discípulos. As igrejas estão formando membros, que é diferente. O discípulo, onde ele for, ele vai levar o evangelho. Se você for para um lugar onde não tem ninguém, absolutamente ninguém, e chegar lá, o evangelho não vai morrer por sua causa. Exatamente. Você vai continuar pregando o evangelho. Agora, se você é um membro apenas, uma pessoa que está totalmente dependente daquela liturgia, dependente daquele lugar, o que vai acontecer com esse evangelho? Nós temos que libertar, né, trazer o evangelho que liberta de verdade. Não o evangelho que te aprisiona a um determinado local.
O Evangelho verdadeiramente liberta. Liberta em qual sentido? Eu cheguei lá, eu tenho liberdade de falar aquilo que mudou a minha vida. Então essa referência de Cristo é super importante. Deixarmos, de olharmos para Cristo, somente para Cristo, e continuar olhando para Ele, igual Paulo falou, prossigo para o alvo da soberana vocação. É Cristo. Olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu estou imitando a Cristo, imitem a Ele também. Por mais que eu seja, eu tenho que dar exemplo da minha vida. Eu quero destacar. Rapaz, ainda está baixando. Coloca a velocidade nessa internet. A sua internet aqui não está muito boa, né? Mas olha só, eu vejo que o nosso contexto natural, até mesmo quando não conhecemos a Cristo, nós já somos acostumados a ser enganados. Quando você falou o texto de 2 Pedro, onde os cuidados, Paulo fala muito sobre, também para Timóteo, referindo para cuidado com o falso profeta. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação, e com essas informações e com essas experiências, como você disse que algumas já cauterizadas, pessoas ainda vivem no seu engano, e as pessoas são muito acostumadas desde sua infância a ser enganadas. Quando a gente vem trazer uma verdade, um fundamento de verdade, nós estranhamos. Há uma resistência, E justamente. Então, quando nós nos deparamos a dizer, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, eu estou confuso. Por que eu estou confuso? Por que as pessoas não entendem? Porque ela está acostumada a ser enganada, a ser distraída, a viver um contexto totalmente fora do... Então, quando você teve a experiência de, através da palavra de Deus, você ser confrontado, aí que está a história. Porque você encontrou a verdade, foi encontrando a verdade, confrontando com aquilo que nós estávamos sendo enganados. Lembra de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que eles estavam cegos, foram cegados do seu entendimento, porque estavam sendo enganados. Ou seja, nós outrora também estávamos enganados, mas hoje nós buscamos essa verdade de andar na luz. E lembrando que as pessoas podem estar em casa e falar, então esses aí são os detentores da revelação. Não. Nós estamos sendo libertos a cada dia. Os nossos enganos, a única forma de acabar com os nossos enganos é recorrendo à Bíblia. E a Bíblia é um livro que nós vamos ler a vida inteira quando estivermos lá com os nossos 140, 150 anos. E ela ainda vai estar, a Bíblia ainda vai estar nos libertando, porque a libertação é progressiva, essa libertação de nós mesmos, dos nossos enganos, das nossas dificuldades. Porque conhecendo a verdade. O problema do engano é que as pessoas são enganadas naquilo que elas gostam, naquilo que satisfaz, que deixa cômodo, e aí você vem com a verdade que vai tirar ela do comodismo, do conforto, vai confrontar com aquilo que ela está fazendo de errado. Não, isso aí não é verdade, não. Lembra lá dos profetas, quando ia lá Jeremias, se entreguem ao rei de Babilônia, a Nabucodonosor, porque ele vai manter a vida de vocês. Aí o profeta, não, ele está profetizando dele mesmo. Aqui ó, tá vendo esse jugo aqui, ó? É assim que vocês vão fazer com o rei Nabucodonosor. Vocês vão quebrar em pedaços. Aí é na proposta mais fácil, Ficaram com aquela. A proposta mais fácil é naquela que às vezes massageia um pouco o próprio desejo. Acho que nós devemos ter que marcar uma outra reunião para falar sobre esse tema falso dos profetas, porque é muito não, mas ele tá inserido, é muito delicado. Ele está inserido dentro da ideia de Cristo. Se a gente não tiver Cristo como referência, de fato, como modelo, nós vamos ser enganados. Sabe por quê? O argumento usado pelos falsos profetas são argumentos bíblicos. Exatamente. Pastor, pelo amor de Deus, agora eu fiquei mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão a Jesus, pode ter certeza, ele vai ser enganado? Não. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo,
pode ter certeza, você ainda não tem Jesus como sua referência. Uns ainda dirão que serão o Cristo. Uns ainda dirão. E quando o líder, né? Já estão dizendo. Agora fica mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão, é Jesus, pode ter certeza. Ele vai se enganar? Mesmo sem. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo, pode ter certeza, você ainda não tem Jesus como sua referência. Todos que chegam a Uns ainda dirão que serão o Cristo. Uns ainda dirão. E quando o líder, né? Já estão dizendo. Agora fica mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão, é Jesus, pode ter certeza, ele vai se enganar? Mesmo sem. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo, pode ter certeza, você ainda não tem Jesus como sua referência. Todos que chegam a Uns ainda dirão que serão o Cristo. Uns ainda dirão. E quando o líder, né? Já estão dizendo. Agora fica mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão, é Jesus, pode ter certeza, ele vai se enganar? Mesmo sem. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo, pode ter certeza, você ainda não tem Jesus. Todos que chegam a Uns ainda dirão que serão o Cristo. Uns ainda dirão. E quando o líder, né? Já estão dizendo. Agora fica mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão, Jesus, pode ter certeza, ele vai se enganar? Mesmo sem. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo, pode ter certeza, você ainda não tem Jesus. Todos que chegam a Uns ainda dirão que serão o Cristo. Uns ainda dirão. E quando o líder, né? Já estão dizendo. Agora fica mais doido ainda. Como é que eu vou saber que eu não vou ser enganado, querido? Se você tiver referência, Jesus, se você tiver como padrão, Jesus, pode ter certeza, ele vai se enganar? Mesmo sem. Não vai. Se você está sendo enganado por qualquer motivo, pode ter certeza, você ainda não tem Jesus. Todos que chegam a Uns ainda dirão que serão o Cristo. As pessoas não querem os líderes, elas querem o pastor da igreja. E aí quem, né, tem uma certa tendência gosta desse negócio. E aí daqui a pouco o cara está doente, porque é ele que ora, é ele que evangeliza, é ele que dá assistência, é ele que faz tudo, porque ele quer receber todas as atenções e afetos do povo. E isso não é saudável. Então a gente precisa ensinar. Lá na igreja eu falo, olha, você está doente? Não precisa me ligar não. Você tem autoridade no nome de Jesus para orar e expulsar essa enfermidade. No início era direto. Pastor, ora por mim. Estou assim, estou assado. Pastor, estou passando mal. Ora por mim. Olha, eu vou orar, mas você tem autoridade para repreender essa doença. Hoje, pessoal, pastor, eu estava passando mal, fiz aquilo que o senhor falou e agora estou bem, a doença foi embora. Então a gente tem que apontar para Jesus e fazer eles buscarem na palavra. Sim. Né? A dependência é dele, não nossa. Nós estamos aqui com uma pergunta do nosso amigo também querido, Pastor Daniel Godoy, Super Dan, para quem não conhece. Pastor Daniel, a sua pergunta ela é muito contundente, né? Só que vou te falar aqui quais são os aspectos. A gente só não conseguiu chegar até aí. Até agora a gente não conseguiu chegar. Mas fala para ele o seguinte: hoje a gente vai falar sobre filho. Isso. É porque é o seguinte: os aspectos que a gente vai conversar nessas 4 lives que a gente estabeleceu, inclusive nós convidamos o irmão também, né? Podemos convidar o pastor Daniel até estar conosco na nossa próxima. Muito bom. Né? A estar conosco aqui na nossa próxima live para a gente dar mais argumentação a esse aspecto. Mas a princípio a gente separou obediência, a gente separou intimidade, né, / relacionamento, a gente colocou também confiança e honra. Então, sobre esses aspectos, a gente quer trabalhar nesse primeiro momento. A gente ia falar sobre isso, mas já tem uma hora que nós estamos conversando e a gente não fez na abertura. A gente está fazendo aqui, como dizia o pastor Renato, nós estamos fazendo aqui um preâmbulo, né? Nós estamos aqui fazendo um preâmbulo, né? uma iniciação de um assunto, e a gente precisa contextualizar aquilo que a gente quer trazer como princípio à igreja, né? E para isso nós vimos aqui no desenrolar da conversa
que a dificuldade que se vê hoje é que existem homens que estão se colocando na posição de ser o exemplo, no sentido de absorver toda a responsabilidade. E isso não é verdade. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. A Bíblia diz que nós temos que ser, sim, aqueles que acompanham, aqueles que orientam, aqueles que mostram o caminho, mas não ser o caminho, né? Nós temos que mostrar o caminho, mas não ser o caminho. Nós temos que mostrar a verdade para essas pessoas e não ser a verdade. Então, esses aspectos que a gente, que o irmão está perguntando aí, a gente vai trabalhar. De repente a gente vai fazer um intervalozinho aqui de uns 5 minutos, né? E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente pode até começar diretamente para não ficar só aqui no nosso prelúdio, tá bom? É importante, né? Contextualizar, né? A igreja atual, pastor, e o irmão agora também é pastor, né? O contexto atual da Igreja de Cristo é uma igreja de um ano de 2020 que jamais, não esqueça disso, jamais será igual, pelo menos na nossa existência aqui, né? Que a gente já está perto do fim também, né? Eu já estou na curva assim, parei na curva, daqui a pouco eu estou descendo. Você que está começando agora, você vai ver que a igreja que você vai assumir a partir de hoje é uma igreja totalmente diferente daquela de 8 anos atrás, quando eu assumi. Completamente diferente. Mas nunca, né, se pode perder a referência, que é Jesus. O grande desafio hoje é que a igreja está perdendo a referência de Cristo. Esse é o problema. E a gente vê, né, isso é visível aos nossos olhos, nas conversas, nos bate-papos, que a referência a Cristo tem se perdido, ao ponto de muitos questionarem aquilo que Cristo falou. Então, a referência... Você vê isso na placa de algumas igrejas. É verdade. Você vê lá a foto do pastor, a foto do casal, né, dos pastores. Isso são, né? Sem comentários sobre isso, né? Eu vou só, pastor Daniel, repetir aqui de novo, né? O que a gente separou primeiro para esse momento, né? Com aspectos sobre a sua pergunta, né? Que foi obediência, intimidade, relacionamento, confiança e honra, tá certo? Nós vamos fazer um intervalo breve de uns 2 minutinhos aí e a gente já volta para a gente continuar esse nosso bate-papo super bacana, super legal. Tendo mais perguntas, fiquem à vontade, a casa é de vocês, amém? Amém. Deus abençoe, até daqui a pouquinho a gente já volta, beleza? Beleza. Olhar a palavra, aleluia. Vamos olhar.